Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. E hoje especificamente nós vamos falar de imóveis rurais, porque é um tema que as pessoas não curtem muito falar e os advogados não gostam de fazer, e as pessoas que são donas dos imóveis rurais, geralmente quando a gente fala, né, em regularizar, fazer uma retificação diária, um uso capião, chegam a tremer ali porque estão ali há tanto tempo, né, e nunca nada aconteceu. Então é sobre isso, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre o imóvel rural em si, né? Como é que ele funciona, como é que é a documentação e o que é essencial para que se tenha ele regularizado. O imóvel rural hoje ele tem alguns documentos que são essenciais, né? E para qualquer transação, o produtor rural sabe que precisa dessa documentação para fazer, por exemplo, aquele financiamento rural, né? Aquele crédito que se tem todos os anos para fazer a renovação ou para fazer um novo. Para qualquer situação envolvendo esse crédito, é necessário ter alguns documentos. E esses documentos são o CCIR, que é o documento lá do INCRA, o ITR, que é o imposto do imóvel rural, e o CAR e o georreferenciamento, né? O CAR é o cadastro ambiental rural, que é aquele raio-x que a gente faz, a lei exigiu desde 2015 e hoje ele já está em fase de retificação, né, de ajustes ali para quem fez errado. E o georreferenciamento, que no fim desse ano de 2025 já vai ser obrigatório para todos os imóveis, de qualquer metragem. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? E esses são documentos administrativos, não são documentos de cartório, né? Eles não significam que tendo essa documentação, esse imóvel está registrado no seu nome. Mas eles auxiliam o registro. E um outro documento que é essencial, e isso para todos os imóveis, é a matrícula, né? Então, muitos imóveis rurais eles vêm de uma situação que muitas vezes de herança, né? As pessoas antigamente adquiriam uma gleba grande e cultivaram esse imóvel e tudo mais. Foi feito um registro há muitos anos atrás. Esse registro hoje ele não está mais da mesma forma como ele deveria ser, ou seja, como a lei exige hoje, né? E então muitas vezes é necessário um procedimento de inventário, uma divisão, uma retificação diária ou até mesmo um uso capião. E então vai depender ali muito do caso a caso para que a gente tenha essa matrícula individualizada no seu nome. E então esse procedimento, né, de regularização do imóvel rural, ele envolve toda essa documentação. Primeiro, esses 4 documentos que a gente precisa. É o CCIR, o ITR, o CAR e o georreferenciamento. E, por último, o mais importante de todos eles, que vai validar todos esses 4 documentos, é a matrícula, né? Sem a matrícula, nada disso é possível. Então, a matrícula vai dizer que você efetivamente é o dono desse imóvel, vai te possibilitar fazer financiamentos, vai te possibilitar fazer um inventário, vai te possibilitar uma venda, né, pelo valor de mercado efetivo. E a gente tem inúmeras situações, né, que envolvem toda essa documentação. E importante também que a gente entenda ali, né, que eu sei que muitos proprietários, né, que acabam recebendo um imóvel rural, principalmente aqueles que vêm de herança, que vêm, né, da família ali, quando envolve mais gente. Então, uma situação hipotética aqui que acontece demais é aquela em que os herdeiros, por exemplo, uma família ali que tem 6 herdeiros, 10 herdeiras, e todo mundo quer dividir, cada um quer ter o seu pedaço e quer vender ou quer, né, poder usar efetivamente e de forma individualizada. E aí, ao invés de fazer a regularização, de fazer a divisão desse imóvel, né, possibilitar toda a documentação lá no cartório, não, o pessoal pega e vende por contrato de gaveta. Então essa é uma das situações mais comuns que eu tenho e às vezes acabam vendendo, né, como o imóvel não atinge
aquele mínimo, aquela metragem mínima, né, do rural, hoje na grande maioria das cidades, e isso é por cidade, né, mas na grande maioria das cidades são 2 hectares, 3, algumas no interior aí do Mato Grosso, tal, chegam a 40 hectares, a 100 hectares, a metragem mínima, né, desse imóvel. Mas às vezes esse imóvel não atinge essa metragem e as pessoas acabam vendendo parcelas menores, né? Então pega, não, compra esse lote aqui, seu João, compra esse outro lote aqui, dona Maria, e vai vendendo tudo por contrato. Isso muitas vezes é uma situação que pode se tornar um loteamento irregular, e isso pode, loteamento irregular é crime, e então a gente tem que estar ciente disso. Além de tudo, né, quando a gente faz uma venda por um contrato particular, a gente começa a criar vários imóveis irregulares. E isso, né, vai gerar, o que a gente chama de enxugar gelo. Às vezes a gente regulariza um imóvel grande, aí as pessoas vão lá e começam a vender por contrato. Então vai ter que passar cada contrato desse, cada gleba dessa que foi vendida, vai ter que passar por uma regularização. E aí muitas vezes as pessoas reclamam o seguinte, que eu pagava um X de ITR, que é muito mais barato do que pagar IPTU. E agora eu vou ter que pagar IPTU. Você vai ter que pagar IPTU porque se você tem um imóvel que está abaixo ali da metragem mínima, né, exigida para um imóvel rural, não vai ter o que fazer, vai ter que pagar IPTU. Então, se eu vendo um lote de 1.000 metros quadrados, ele não tem produtividade rural. Eu não tenho como ter uma criação de gado num lote de 1.000 metros quadrados. E é por isso que existe a fração mínima, né, do imóvel rural, que são de 20 mil. Às vezes, como eu disse, a depender da cidade, a depender da localização, é muito mais. São 40 hectares, são 100 hectares, isso vai aumentando e varia de cidade para cidade. De modo geral, a metragem mínima são 2 hectares. E então isso é muito perigoso, né? Sair vendendo por contrato de compra e venda, isso vai gerar muito problema. E tem que tomar cuidado com essa situação tem que tomar cuidado com essa situação de fazer venda por contrato de gaveta, porque a gente acha que não vai acontecer nada, que tá tudo certo, eu vendi aqui, recebi, o cara me pagou, ele vai construir a casa dele lá, mas na realidade é aquilo que eu disse, né? Um loteamento irregular, um loteamento clandestino é muito delicado, é muito complicado. E o dono do imóvel, tá? Todos os donos daquele imóvel, eles são responsabilizados. Então não é porque meu irmão João vendeu e eu não tenho nada a ver com isso. Não. Se seu irmão vende e você também é dona daquele imóvel, todos os proprietários vão ser responsabilizados se está se criando um loteamento irregular, né? E qual que é a responsabilização? Como eu falei, é crime, vai responder perante o Ministério Público e a Justiça e vai ser provavelmente condenado à regularização. Às vezes, a depender da fase que está esse, entre aspas, empreendimento, vai acontecer, né, se as pessoas já construíram casa, do juiz mandar demolir essas casas, porque são construções irregulares. E por que tudo isso é proibido, né? O que não é que a gente não quer que sejam feitos que não sejam feitos loteamentos, mas a questão é como que vai ser a questão sanitária, né? Como que vai ser o fornecimento de luz, de energia, de água, de esgoto, como é que vai ser a questão de arruamento, como é que as ruas vão ser abertas. Hoje existe uma metragem mínima para se abrir uma rua, então por isso que não é permitido fazer loteamento e que para fazer um loteamento existem inúmeras fases. Então não é porque eu tenho um imóvel que é grande ou razoavelmente grande que eu posso simplesmente ir ali abrindo lotes. E o imóvel rural, normalmente, ele acaba sendo usado, né? Quando a gente tem muitas situações em que as pessoas recebem de herança, querem dividir, mas não conseguem ou acham que vão gastar demais e ali acabam fazendo essas vendas que tornam um imóvel irregular. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você que está pensando em comprar um imóvel desse, minha sugestão é não comprar. E você que está pensando em fazer um negócio desse, tem que tomar as precauções, né? Não dá para fazer de qualquer forma. Então pode ser feito um desmembramento?
Ótimo. Não pode? Tem que ver então como é que pode fazer. Ah, se não é possível fazer nada, tem que fazer o quê? Tem que vender. Ou um compra parte do outro, né? Mas não sair fazendo aí loteamentos e vendendo, né, à torta e à direito por contrato de gaveta, porque isso daí pode complicar muito a vida de quem vende. E acho que para finalizar aqui, o que eu quero deixar sobre o imóvel rural principalmente, né, porque as pessoas precisam entender que precisam dos 4 documentos essenciais: CCIR, TR, CAR e o georreferenciamento. E por último, a matrícula. Então, tenham esses documentos em mãos se vocês não têm para fazer qualquer coisa, tá? Tanto o produtor que vai manter o imóvel como rural e tanto aquele dono de um imóvel rural que quer fazer um loteamento, que quer vender imóveis, quer vender glebas ali, precisa ter essa documentação. Então, busca um advogado, busca alguém que tenha conhecimento na área, tenha essa expertise na questão do rural, porque tem muitas peculiaridades. E algo muito importante, que aqui é realmente a última coisa que eu quero informar a vocês, é sobre a questão ambiental, que é muito delicado no imóvel rural. A gente sabe disso, o produtor rural tem muito receio das questões ambientais, de multas ambientais, do que pode, do que não pode. Então sempre busquem ali, que seja um engenheiro ambiental, um advogado ambientalista, para que, né, seja feita essa orientação e de forma a não ter multas, de forma a a fazer tudo que é necessário, todo o manejo, tanto quanto rural, quanto de um loteamento, se for o caso, tem que ter alguém que entenda dessa área. E é isso. Quero que vocês contem comigo, fiquem aqui nesse canal para verem mais vídeos como esses aqui e a gente poder conversar. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.